Bem-vindo a Real Economy. Encontramos-nos em Copenhaga para falar de crescimento sustentável. A Dinamarca, com uma população consciente dos problemas do meio ambiente, é um exemplo não só para a União Europeia, mas também para o resto do mundo. Neste programa vamos falar com o economista americano Jeremy Rifkin sobre o potencial de criação de riqueza de uma Europa verde, apesar da austeridade que atravessa o velho continente. Vamos também olhar para o modelo dinamarquês de cooperação público-privada que está a transformar o verde num modo de vida e de como a Dinamarca está a exportar este modo de vida. Apesar de estarmos rodeados de barcos, água e vento, uma vida verde não significa uma vida ao ar livre. Trata-se de um negócio que pode conduzir o mundo a uma economia global nova. Começamos, por isso, com uma breve explicação do que é o crescimento verde. Em 2050, o planeta vai ter 9 mil milhões de habitantes. As necessidades em energia vão crescer 80% e as emissões de carbono 50%. A temperatura da Terra pode subir a um nível que coloca em causa a nossa existência. O crescimento verde tem como objetivo reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e minimizar o desperdício dos nossos recursos naturais. O crescimento verde significa investir em tecnologias mais limpas que nos ajudem a gerir melhor o que produzimos e o que consumimos. Globalmente, as ecoindústrias devem crescer cerca de 2 bilhões de euros por ano. Ao investir neste mercado em pesquisa e desenvolvimento para criar novas tecnologias, estamos a criar emprego e crescimento económico. Vamos conversar com Jeremy Rifkin acerca da estratégia verde da Europa. Mas antes, vejamos as projeções para os tipos de emprego que esta indústria pode criar. Na Grécia e na Hungria acreditam que se podem criar centenas de empregos até 2020, enquanto em Espanha este número pode chegar ao milhão. Será isso possível? O nosso repórter, Jeremy Wilkes, foi ver como o estilo de vida verde na Dinamarca pode permanecer confortável. O estilo de vida verde dinamarquês assemelha-se à vida em muitos outros locais, mas em Copenhaga, Kåre Press Christensen equipou a sua casa com tecnologias de energias renováveis. Temos painéis solares que produzem mais eletricidade do que consumimos. As paredes, o chão, o telhado estão muito bem isolados, por isso a fatura de aquecimento é muito reduzida. Finalmente, temos um sistema para recolher a água das chuvas que é usado no autocolismo e na máquina da roupa. Muitos dinamarqueses partilham estas preocupações. Copenhaga deseja atingir o equilíbrio de emissões de CO2 em 2025. Aqui, só 3% dos resíduos sólidos terminam em aterros sanitários e 36% dos alunos vão à escola de bicicleta. Algo correu bem no Reino da Dinamarca. O país tornou-se uma referência em matéria de desenvolvimento sustentável. Há 30 anos construíram as primeiras turbinas eólicas e agora produzem cerca de 30% das necessidades energéticas. Quais foram as decisões tomadas no Parlamento que permitiram à Dinamarca chegar aqui? Foi em 1973 que tudo começou com a crise petrolífera. A Dinamarca estava completamente dependente do petróleo e a fatura subiu demasiado. Portanto, a motivação para fazer algo foi bastante grande. Em 2020, nós queremos atingir uma redução das emissões de 40% relativamente a 1990. Em 2035, pretendemos que a nossa eletricidade seja produzida a partir de fontes renováveis. E em 2050, queremos atingir o equilíbrio das emissões de carbono. Na política dinamarquesa, a arte do compromisso faz parte do cotidiano, que está longe de ser o caso noutros países europeus. Uma prática com resultados positivos a longo prazo. Temos uma grande tradição de regulação nos países escandinavos. Temos visto, desde que nos lançamos na aventura das turbinas eólicas, nos anos 90, que na Dinamarca há muitos postos de trabalho e há crescimento económico ligado à transição verde. Isto permite-nos traçar objetivos ambiciosos. O tipo de crescimento sustentável existente na Dinamarca é o mesmo que a Europa deseja em 2020, uma vez que assegura o fornecimento energético e estimula o crescimento.
Essa é a opinião de Ulrich Bang. Se olharmos para a União Europeia dos nossos dias, vemos que importamos mais de 50% da energia que consumimos, 80% do petróleo, 60% do gás e quase metade do carvão são importados. Isto é dinheiro que podia ser investido na Europa e que agora está a ser investido no Médio Oriente ou na Rússia. Para os proprietários como Koch, chegou o momento de tirar proveito do investimento efetuado. Temos connosco Jeremy Rifkin, um autor conceituado e antigo conselheiro de alguns dirigentes mundiais. Começo por lhe perguntar como é possível aplicar o modelo dinamarquês noutros países da União Europeia, em particular naqueles em que a recessão está no topo das prioridades. O que temos de perceber é a razão pela qual a economia está em apuros. O desemprego está em alta, a produtividade em baixa e temos uma geração de jovens no desemprego, porque a segunda revolução industrial do século XX está em declínio. Esta segunda revolução industrial baseou-se nos combustíveis fósseis e na energia nuclear. Estas fontes de energia estão a tornar-se cada vez mais caras porque chegaram à maturidade. Agora estamos a pagar o preço de 2 séculos a queimar combustíveis fósseis e a mudança climática está a ameaçar a sobrevivência da nossa espécie neste planeta já neste século. Como se podem convencer os governos que aplicam medidas de austeridade na Europa a investir nos Objetivos Verdes de 2020, uma vez que ainda não temos fontes fiáveis de energias renováveis? Em alguns países da Europa, a energia eólica já é competitiva relativamente aos combustíveis fósseis. Em alguns lugares é mesmo mais barata. A energia solar já se produz ao mesmo custo em outros locais. É preciso colocar isto em perspectiva. A Alemanha já incitou com sucesso esta revolução. É verdade que o preço da eletricidade subiu um pouco, mas não tanto quanto dizem as pessoas que apoiam os combustíveis tradicionais. E em termos de subsídios, os combustíveis fósseis e o nuclear continuam a ser enormemente subsidiados quando comparados com as pequenas subvenções dadas às energias da terceira revolução industrial. No fundo, a questão é onde é que queremos estar dentro de 20 anos? Na Dinamarca, na Alemanha, na África do Sul ou no Senegal? Queremos estar no ocaso da segunda revolução industrial, onde as energias são mais caras, as tecnologias ultrapassadas e a mudança climática está a matar o planeta? Ou queremos estar na aurora das energias renováveis? Existe tanto dinheiro disponível para isto? Já fizemos planos diretores para regiões e quando estas regiões entrarem na terceira revolução industrial vão ter as portas dos bancos e dos investidores abertas, porque é possível medir o retorno do investimento. Então, o que é que preconiza como estratégia para atingir este objetivo, uma vez que muita coisa não funcionou? As diferentes fases de investimento não têm andado à mesma velocidade. É aí que reside o problema. Por isso se vêem perdas na Alemanha e noutros países. Temos regiões na Europa que produzem cerca de 20, 30, 60 ou 70% de eletricidade verde, mas não investiram no armazenamento. O sol é intermitente, o vento é intermitente. Se não se armazenarem, perdem-se 3 ou 4 kW, o que é um desperdício de investimento. Não falamos de projetos isolados, trata-se de infraestruturas, por isso é necessária a passagem de todas as regiões às energias renováveis. Converter todos os edifícios em estações elétricas, de modo a poder captar o sol, o vento e o calor em cada edifício. E depois, armazenar estas energias intermitentes para que possam estar disponíveis 24 horas por dia. É preciso criar uma rede energética que entre nas redes elétricas nacionais, para que toda a gente possa partilhar a eletricidade verde através do continente. A Dinamarca e a Alemanha mostraram que isto é possível. A austeridade na Europa teve consequências negativas na indústria. O orçamento para as infraestruturas energéticas foi reduzido, mas o investimento continua. Os Estados-membros da União Europeia devem alocar entre 12% e 20% do financiamento regional a projetos, por exemplo, de medição de eficiência energética, de modo a criar redes inteligentes. Jeremy Wilks mostra-nos um exemplo aqui num cluster regional em Copenhaga. Os dinamarqueses adoram partilhar. Partilham as pistas velocipédicas, partilham os sistemas de aquecimento comuns, partilham os parques eólicos e também adoram partilhar as tecnologias verdes que desenvolvem. E fazem-no através de organizações como o Cleantech Cluster de Copenhaga. Nos últimos 4 anos, o cluster ajudou a vender tecnologias limpas a 10 cidades. Vamos ver como funciona o cluster. A Comissão Europeia começou por nos providenciar um financiamento de 10 milhões de euros, que foi complementado com o financiamento dos nossos parceiros em Copenhaga.
Criámos cerca de 700 empregos no setor das energias limpas desde 2009 e também criámos as condições para que algumas startups se pudessem desenvolver a partir de protótipos e entrarem no mercado. A empresa de consultoria Ramboll é um dos membros fundadores do Cleantech Cluster de Copenhaga. A sua sede e a capital dinamarquesa servem de expositor às tecnologias sustentáveis que são desenvolvidas no país. Estamos diante da sede da Ramboll. O edifício tem 3 anos e foi desenhado de acordo com os critérios mais recentes em termos de tecnologias sustentáveis. Usamos energia produzida na vizinhança, temos um sistema de aquecimento geotérmico, criámos um modelo de iluminação sustentável e reciclamos a água das chuvas. A Ramboll tem crescido cerca de 16% ao ano, um crescimento que se deve em grande parte à sua especialização em parques eólicos marítimos. Atualmente somos cerca de 10.000 pessoas em 20 países e temos 200 de escritórios, a maioria nos países nórdicos, mas também no Reino Unido, no Médio Oriente e na Índia. Este tipo de exportações é o principal objetivo do Cleantech Cluster de Copenhaga. Acreditamos firmemente que não se trata de vender à Índia uma solução que funciona na Dinamarca. Trata-se de criar em conjunto uma solução que respeite as condições locais nessa parte do mundo. Termina aqui o nosso programa dedicado às energias verdes. Não perca a nossa próxima edição consagrada ao crédito bancário. Como podem as pequenas e médias empresas aceder ao dinheiro que precisam para se desenvolverem? Muito obrigada pela vossa companhia. Até breve.